Fala, amigo mecânico reparador, firme e forte. Viu? Quando um cliente ele chega na porta da sua oficina, como está sendo a sua abordagem com ele? Você está mantendo o foco no cliente ou é o foco do cliente? Você sabia que existe duas diferenças nesse tipo de abordagem? Então eu vou te explicar. Quando eu, Renan, atendia meu cliente, eu sempre usava o foco no cliente. O cliente chegava na minha oficina e eu focava em fazer um diagnóstico para ele. Mas quando a gente foca no cliente, existe esse detalhe, tá? A gente coloca aqui, ó, o cifrão no olho. Por que a gente coloca o cifrão no olho? Porque quando um cliente ele chega na nossa oficina, a gente já imagina na abordagem dele que a gente tem aluguel para pagar, funcionário, a gente tem as despesas. Então, quando chega um cliente na nossa oficina, a gente já se preocupa em fazer o fechamento do orçamento para poder estar pagando as contas. Quando eu entendi que existe diferença do pro no, eu comecei a usar o número 2, que é o foco do cliente. E daí, nesse momento, você tira o cifrão do olho e coloca no bolso. Por quê? Quando o cliente ele aprova o orçamento, a passada do cartão não é no final, então isso vai acontecer. Então, quando você vai fazer a primeira abordagem com o seu cliente, você tem que focar o foco do cliente. Porque se o cliente saiu da casa dele, ele procurou a sua oficina, é porque ele está com um problema, ele está com uma dor e ele vê você como responsável para poder resolver aquela dor. E nesse momento, quando você foca, o foco é do cliente, você vai se colocar no lugar do cliente e entender as dores dele. Para quê? Para você poder atender a expectativa do seu cliente. E quando você entende a expectativa do seu cliente, aí muda, porque você vira amigo dele. E não como uma pessoa que vai causar mais dores dele, porque ele vai ter que gastar, ele vai ter que colocar a mão no bolso. Então, depois que eu comecei a usar o número 2 dentro da minha empresa, o faturamento aumentou de 30% a 60% e sem falar na satisfação do meu cliente. Então, comece a praticar isso aí agora, porque eu vou te dar um exemplo, você tem que fazer isso, igual você vai num médico. Quando você chega lá, você senta, o médico não te faz um monte de pergunta e passa para você o diagnóstico, mas quando o médico ele se coloca no seu lugar, ele começa a entender as suas dores, o que você passou a noite toda com dor e você foi até ele, pode ter certeza que você vai gostar mais desse médico do que do outro que foi, você só passou e ele te medicou. Mas quando o médico ele te coloca, quando o médico coloca você no lugar dele, aí muda a situação, porque você vai gostar muito daquele médico porque ele entendeu as dores que você está passando. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, comenta abaixo. E se tiver alguma dúvida também, comenta que eu vou fazer um conteúdo para trazer para vocês aí. Grande abraço, Deus abençoa, tamo junto e vamos para cima.